Fala galera, sejam bem-vindos ao Aras Concursos e hoje nós vamos ter a nossa revisão de vésperas do Estatuto dos Servidores Públicos de Instância Sergipe. Já está chegando a prova, certamente vocês estão ansiosos para fazer essa prova, para passar, para serem nomeados e tomarem posse. Mas para isso temos alguns obstáculos, que é relembrar os conteúdos que a gente já viu aqui. E agora a gente vai fazer essa revisão do Estatuto dos Servidores Públicos. E a gente vai relembrar os conceitos importantes que isso aqui não cai na prova. Despenca. Esses conceitos importantes despencam na prova sobre estatutos, ok? Primeira coisa que você tem que saber é o que você deseja ser. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja esse cargo efetivo ou em comissão. A essa altura você já sabe o que é cargo efetivo ou em comissão, mas a gente vai comentar aqui. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público, ou seja, é o conjunto de atribuições que é dada a um servidor. Aí, quando você passar lá no seu cargo público na instância Sergipe, o que é que vai acontecer? Você vai ter as atribuições e as responsabilidades que você vai ter que executar no seu cargo. Características de cargo público. É criado por lei, tem uma lei para criar, possui uma nomenclatura própria, possui remuneração prevista em lei e paga pela administração pública, e as atribuições devem estar estabelecidas na lei. Então, você tem que saber, no próprio edital vai dizer lá as atribuições, o próprio edital do concurso diz as atribuições que você vai executar depois que você passar, logo, logo. Classes são os graus dos cargos que são hierarquizados em carreira, ok? E representam as perspectivas de desenvolvimento funcional. Classe só vai ocorrer em cargos em carreira, ok? O cargo em carreira, ele tem uma evolução do servidor no conjunto de classe, da mesma natureza funcional. Então, você vai ter ali, na sua carreira, quando tem cargo em carreira, na carreira, você vai ter várias classes, classe A, B, C, e aí você vai subindo de classe e vai aumentando aí a responsabilidade, a complexidade e o dinheirinho também, ok? E o quadro de pessoal é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados. Ó, cargo em carreira tem classe, cargo isolado não tem classe, viu? Vai morrer daquele jeito, não vai subir, não vai ter classe A, B, C. Entrou, ficou. Cargos em provimento, em comissão e funções gratificadas existentes no Poder Público Municipal. Então, esse é o quadro de pessoal, ok? Conjunto de cargos, seja ele isolado, seja ele de carreira, em comissão, cargo efetivo, não importa. Vai ser esse conjunto de pessoal, esse conjunto de cargos aí. Cargos públicos. Aí agora a gente vai diferenciar o que é um cargo público efetivo e o que é cargo público de comissão. Efetivo é esse que você está procurando, que é um cargo que precisa de concurso público e tem estabilidade. Você não vai ser exonerado por qualquer motivo. Não é assim. No cargo efetivo, não. Mas também você não vai entrar de qualquer modo, você tem que passar no concurso público. Agora, o cargo em comissão, também é a função de confiança, eles são cargos já eu digo a diferença de cargo em comissão para a função de confiança, mas vamos pensar aqui no cargo em comissão primeiro. Eles são de nível e nomeação, ou seja, qualquer um pode, você pode nomear qualquer um, não precisa passar em concurso público. E livre exoneração. Também quando a autoridade que te nomeou enjoar da sua cara, vaza, pode ir embora. Esses cargos são de direção, chefia e assessoramento. Eles vão fazer isso. O vereador tem o seu assessor, para a direção, para a chefia também, existem cargos em comissão. A função de confiança, ela é bem parecida com o cargo em comissão. Só que a função de confiança é exercida pelo servidor público efetivo. É algo a mais que ele vai fazer. Ele vai adquirir uma função de confiança e vai receber por isso. Mas quem faz a função de confiança é o servidor público efetivo. E a função de confiança também são de direção, chefia e assessoramento. Só que essa, o servidor tem que ser efetivo, ou seja, o servidor tem que ter passado em concurso público.
mas também é de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, ele adquiriu uma função de confiança e pode perder a função de confiança a critério da pessoa que o nomeou, ok? Mas não vai perder seu cargo efetivo, ele só vai perder a função, o algo a mais que ele fazia. Cargo de carreira e cargo isolado. Como falamos, cargo de carreira, eles têm classes, que corresponde aí ao crescimento do servidor dentro do seu cargo. E o cargo isolado são os cargos que não podem integrar classes e correspondem a certa e determinada função. Não vai mudar a função, vai continuar aquilo mesmo a vida toda. Não tem classe, beleza? Então, cargo em carreira e cargo em comissão. Requisitos para provimento. Quando fala provimento, é investidura, ingresso no cargo público. Você tomar posse do cargo público. Tem que ter nacionalidade brasileira. Isso aqui são os requisitos mínimos, eles podem ser alterados, mas nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, regularidade com as obrigações militares eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos, condições de saúde mental compatíveis com o exercício da função, de acordo com prévia inspeção médica, na forma desta lei. As atribuições dos cargos podem justificar a exigência de outros requisitos, ok? Então, tem cargos que têm outros requisitos, mas o básico é esse, desde que estabelecidos em lei. Estrangeiros também podem ingressar no serviço público, mas para isso tem que estar observado a legislação federal, ok? Então, requisitos para provimento em cargo público, nacionalidade brasileira. Mas existem casos que estão na lei que nesses casos, os estrangeiros podem serem admitidos no serviço público. Beleza? Formas de provimento. Isso aqui é muito importante. Nomeação é a forma de provimento originária. E as outras aqui são derivadas da nomeação. Promoção, que é você subir na classe. Readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. A gente vai ver cada uma dessas formas de provimento já já. Eu sei que vocês estão lembrados, eu sei que vocês já fizeram um super simulado, eu sei que vocês já assistiram às aulas, mas essa revisão vai ser top. Não vou ter pressa, vou tentar falar as coisas mais importantes da maneira mais clara possível. Próximo. Concurso público é o meio de seleção de candidato para investidura, ingressar em cargo público de provimento efetivo. Aí muitas questões vêm assim, concurso público é o meio de seleção de candidatos para investidura em cargos de provimento em comissão. Lembre, comissão não tem negócio de concurso, comissão é indicação. O cara foi lá, te indicou, você te nomeou, na verdade o nome é nomeou, livre nomeação, livre exoneração. Entra na hora que o chefe quer, também sai na hora que o chefe quer. Concurso público para investidura de cargo efetivo, cuidado, será de provas ou de provas e títulos. Tem que ter prova, não pode não ter prova. Aí a gente vai ver questões que vai dizer assim, o concurso público para investidura em cargo público de provimento efetivo será de provas ou de títulos. Aí você já vai marcar errado. Não é provas ou de títulos. É provas ou provas e títulos, ok? De acordo com a complexidade do cargo. Aí, ó, a validade do concurso público, até 2 anos. A validade do concurso público não é de 2 anos, é de até 2 anos. Prorrogável por igual período, uma vez só. Então, se eu abrir o concurso público, a Prefeitura de Estância abriu o concurso público. Aí diz lá que a validade do concurso é de 1 ano. Ele pode prorrogar por qual período? Por mais 1 ano. Se ele diz que a validade do concurso é de 2 anos, ele pode prorrogar por qual período? Por mais 2 anos, ok? Até, né? Prorrogável uma vez por igual período. Tem que lembrar desses termos. Normas do concurso. As normas gerais para a realização do concurso serão fixadas em edital. Inclusive, ler o edital é muito importante. Se você ainda não leu o edital, vai fazer o concurso, você perdeu muita coisa.
Você tem que saber as informações que estão lá no edital. Em jornal de grande circulação, será publicado na sede da prefeitura, em jornal de grande circulação ou em órgão oficial de imprensa municipal. Esse conteúdo, essas informações do edital, tem que ter publicado, tem que ser pública, a gente tem que ter acesso, a gente tem que saber, as pessoas têm que saber que vai ter concurso público, não pode ser escondido, ok? Princípio da publicidade da administração pública, tem que publicar, a gente tem que saber, ok? Por isso que tem, assim, jornal de grande circulação, para que as pessoas saibam. Edital. No edital deverá constar necessariamente, dentre outros quesitos, o prazo de validade do concurso, os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos, como o grau de escolaridade a ser comprovado no momento da posse, o número de vagas a serem preenchidos dos cargos, distribuídos por especialização de disciplina, quando for o caso, com respectivo vencimento. A nomeação em concurso público será feita em ordem rigorosa de classificação dos candidatos, é claro, né? Primeiro vai ser convocado, depois o segundo, depois o terceiro, etc. Quem tem direito subjetivo à nomeação é aquele que vai ser nomeado, vai ser classificado ali nas vagas, né? E aí, tá entendendo? Prazo para concurso, validade 2 anos, requisitos, tem que estar lá de até 2 anos, né? O prazo é de até 2 anos e tem que estar dizendo lá no edital. Tem que dizer também quanto você vai receber, o vencimento, tem que dizer o grau de escolaridade, inclusive o diploma, por exemplo, você precisa de diploma, sua comprovação de grau de escolaridade só vai ser pedido no ato da posse. Não pode pedir antes, ok? Então, a nomeação no concurso será feita em ordem rigorosa de classificação, ou seja, naquela ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado, vocês vão ficar em primeiro. A nomeação pode ser em caráter efetivo, quando se trata de cargo isolado ou de carreira, cargo efetivo, ou em comissão, para os campos de livre nomeação e livre exoneração. Tem também a função gratificada, que é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Como eu falei, a função gratificada é livre nomeação e livre exoneração, mas é para servidores em cargos efetivos, ok? Cargos efetivos. Nomeação pós-exercício, esse é o processo que vocês passam para ser nomeados. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e serão providos mediante livre escolha da autoridade competente. Livre nomeação, livre exoneração. As funções gratificadas, exercidas exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, destinam-se ao desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento, para as quais não se tenha criado cargo em comissão. Ok? Então, o que você tem que lembrar aí? Cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Cargo em comissão livre nomeação, livre exoneração. Função gratificada é exercida por ocupante de cargo público efetivo. E também, assim como os cargos em comissão, destinam-se a direção, chefia e assessoramento. Ok? Posse. A posse dá-se-á com assinatura pela autoridade competente e pelo empossado, no caso você, do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo público, que resultarão, se aceitos, com o compromisso de bem servir. A posse ocorrerá no prazo de até 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. No caso de vocês, da nomeação. Nomeou, você tem 30 dias para tomar posse. Pode prorrogar? Pode. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do interessado, mas a critério da administração. Não é só você pedir, não. A administração que vai dizer. Mas quando vocês passarem, vocês vão querer tomar posse logo, né? Mas pode prorrogar. Prazo para servidor em licença ou afastado,
será contado do término do prazo de impedimento. Então, aqui é assim, o servidor pode tomar posse em outro cargo, sendo que ele está afastado, por exemplo. Ele, sei lá, ele está num concurso, aí foi afastado, está impedido, e vai tomar posse em outro cargo que ele passou. Aí ele vai ter esse período aí, depois do término do prazo, ok? O prazo do impedimento. Próximo. Se não tomar posse, o que é que acontece? O ato da posse torna-se efeito, ainda não é servidor. Se você não toma posse, você não vai ser exonerado, porque você não é servidor. Você só vai ser exonerado se você já for servidor. Então, quando a pessoa não é servidor e não toma posse, o que é que vai acontecer? O ato da posse torna-se sem efeito. Você só vai ser exonerado se... Exonerar e sair, né? Mandar embora. Só se você for tomar posse. Mas se você tomar posse e não entrar em exercício, aí você é exonerado. Já a gente fala disso. É possível posse através de procurador. Se você não está aqui em Sergipe, por exemplo, está longe de distância, mas veio, fez a prova, voltou, tem algum problema e não pode tomar posse na data prevista. Você pode mandar um procurador tomar posse no seu lugar, mas não pode entrar em exercício, ok? Só tomar posse. No ato da posse, o servidor deve apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, porque aí a administração tem que saber quanto você tem de patrimônio e se você fizer alguma coisa ilícita, se você pegar algum dinheiro público e seu patrimônio aumentar demais, vai ficar estranho e aí vai ser verificado o que foi feito. Então, por isso que os servidores públicos eles precisam apresentar os bens e valores que constituem seu patrimônio. Também você tem que declarar, fazer a declaração de exercício em outro cargo público, emprego ou função pública, especificando quando for o caso. O que acontece? Não é permitido o acúmulo de cargo público, de modo geral, mas existem alguns casos que pode acumular, como professor, médico, professor e técnico, médico e técnico. Então, nesses casos, você pode acumular. Só tenha cuidado que você tem que especificar isso lá tem que declarar, né? Fazer essa declaração de exercício em outro cargo, beleza? A posse dependerá de prévia inspeção médica, avaliação física e mental. Então, você passou no concurso, fez tudo, você tem que estar com a cabecinha boa. E o seu corpo também. Porque se você não tiver apto para executar as funções lá do cargo, então não tem como você tomar posse. E o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O início, o reinício e a interrupção do exercício serão registradas no assentamento funcional. O assentamento funcional é um documento que vai registrando ali os seus passos na administração. A promoção e a readaptação não interrompem o serviço. Promoção é quando você vai subindo nas classes, né? Lembra? Vai subindo nas classes. A readaptação, a gente vai ver já, é quando você sofre uma limitação e tem que ocupar um cargo de acordo com aquela limitação. Mas, por exemplo, um acidente, alguma coisa assim. Mas isso não interrompe o exercício, ok? A quem compete? A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado. É que vai lhe dizer como é que você vai entrar em exercício. Qual o prazo para entrar em exercício? 15 dias contados da posse. Tomou posse, mais 15 dias, entra em exercício. Só que esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do servidor e a juízo da autoridade competente. Mesmo caso da nomeação, ou da posse, né? A posse são 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, se a administração permitir e o servidor, o candidato a servidor, né? O nomeado, pedir isso. No caso do exercício também, 15 dias para entrar em exercício. Se você pedir e a administração permitir, pode ser prorrogado, ok? Se não entrar em exercício no prazo, aí sim exoneração. Se você não entra em exercício, você é exonerado, beleza? Estágio probatório, o que é isso? O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, pelo período de 3 anos, durante o qual serão avaliadas a aptidão e a capacidade para o desenvolvimento do cargo. Então, são 3 anos para você ficar
estável no serviço público, ok? Essa avaliação é uma avaliação especial de desempenho. Após o período do estágio probatório, o servidor deverá necessariamente passar por avaliação especial de desempenho. E tem que passar, não tem jeito, a fim de avaliar o cumprimento dos critérios previstos em lei para a aquisição da estabilidade. Então, depois que você está estável, é mais difícil você perder o cargo. Mas pode perder ainda. Só que durante esses 3 anos aí de estágio probatório, você vai estar sendo avaliado, você será avaliado para ver se você tem capacidade para o desempenho do seu cargo, beleza? Quais são os critérios de julgamento? A produtividade no trabalho, qualidade, eficiência, iniciativa, assiduidade, pontualidade, relacionamento, integração com a equipe, interesse, disciplina e idoneidade. São esses 9 critérios que serão utilizados aí para a sua avaliação especial de desempenho no estágio probatório. Aí vamos a algumas questões agora para ver como é que vocês estão ligados, se vocês estão bem, estão lembrados. Vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, marque o item incorreto. É incorreto, ok? Servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Eu pergunto a você, cargo em comissão é servidor público? É, sim. E é isso que vocês estão respondendo. Muito bem, parabéns. É, sim. Tanto cargo em comissão quanto cargo em tanto cargo em comissão como cargo efetivo. Os dois são sim, são sim servidores públicos, ok? Cargo público é o conjunto de atribuições, responsabilidades cometidas ao servidor público. Ou seja, é o conjunto de atribuições que é dada a um servidor. Perfeito, verdadeiro. Lembra que a gente está procurando a incorreta, né? Classes são os graus, opa, graus dos cargos que são hierarquizados em carreira, muito bem. E representam as perspectivas de desenvolvimento funcional. Very good. Cargo em carreira é a evolução do servidor, carreira, né? No conjunto de classes, muito bem, da natureza funcional e hierarquizada, segundo o grau de responsabilidade, complexidade a ela inerente. Muito bem, está certinho. Agora, cargo efetivo, aí é que matou. Dispensa concurso público? Não, amiguinho, não, amiguinho, não, amiguinho. Concurso público é obrigatório em cargo efetivo. Não é obrigatório, é em cargo em comissão. Também concurso público não é de livre nomeação e livre exoneração. Então, qual é o gabarito que você marcou aí? Eu tenho certeza que você marcou aqui letra E, distância, ok? Essa é que está errada. Próximo. João foi aprovado em concurso público para professor do município de Estância, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Estância. João tem. Aí agora vocês já sabem. João tem 30 dias para entrar em exercício após a posse? Não. João tem 15 dias para entrar em exercício após a posse? Opa, 15 dias para entrar em exercício após a posse. 30 dias para tomar posse após a divulgação da lista de convidados? Isso aqui já está errado. Divulgação de lista de convidados, de aprovados. Divulgação da lista de aprovados? Não. 15 dias para entrar em exercício após a nomeação? Não. Primeiro você toma posse. 15 dias para entrar em exercício após a posse? Sim. 30 dias para entrar em exercício após a posse? Não. 15 dias para tomar posse após a nomeação? Não. Você tem 30 dias aí, né? Então, são nomeação, posse, exercício, ok? Nomeação são para a posse 30 dias, da posse para o exercício 15 dias, ok? Nomeação pode prorrogar por mais 30, se você pedir, o servidor, o nomeado pedir e a administração permitir. E esse aqui pode ser prorrogado por mais 15, do mesmo modo, se o servidor pedir e a administração permitir. Gabarito, letra C.
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, são requisitos para o provimento em cargo e encargo, peraí que apareceu coisa aqui na frente, cargo público exceto. Aí aqui você já vai marcar a idade mínima de 21 anos, porque lá está 18, você já sabe isso, né? Aqui eu não vou nem comentar muito. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, o concurso público é um meio de seleção. Esse negócio fica na minha frente. Tirar aqui. Pronto. O concurso público é um meio de seleção de candidatos para investidura em cargo em comissão. Eu só vou marcando aqui, e aí depois você vai dizer. Comissão. O concurso público para investidura em cargo público de provimento efetivo será de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Tem validade, o concurso público tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A aprovação em concurso público cria direito à nomeação que poderá ser feita em ordem, poderá, né? Ser feita em ordem de classificação dos candidatos. O candidato que passar em concurso público fica impossibilitado de perder seu cargo. E aí, qual o gabarito você marca? Isso mesmo. Parabéns. Gabarito aqui, letra C. Porque o primeiro, letra A, aí está falando de cargo, seleção para cargo em comissão? Não, isso não existe. O segundo fala concurso público, tá certo. Para investidura em cargo público de provimento efetivo, será de provas ou de títulos. Já comentamos sobre isso, é provas ou provas e títulos, não provas ou títulos. E a letra D, a aprovação em concurso público cria direito à nomeação, que poderá ser feita em ordem crescente, de classificação dos candidatos. Bom, não vai ser, não poderá ser feita, né? A ordem de nomeação vai ser aí certinha, em ordem de classificação. E a letra D fala que quem passar em concurso está impossibilitado de perder seu cargo. Se passar em concurso ainda não está nem garantido que tem o cargo, ainda tem que passar por várias coisas, então essa também é errada. E você pode perder o cargo, sim, se vacilar. Bora para a próxima. Olha um detalhe aí. Eu não vou falar para você se inscrever no canal, nem para deixar o like. É só uma mensagem subliminar. Estabilidade. A estabilidade, os servidores nomeados em virtude de concurso público são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, condicionada à aprovação em estágio probatório mediante avaliação especial de desempenho. Uma vez estável, o servidor só perderá o cargo em virtude, veja, depois de 3 anos, o servidor vai passar pelaquela avaliação especial de desempenho. E aí ele se torna estável, se ele passar, né? Mas depois disso, ele ainda pode perder seu cargo efetivo. Como? Por sentença judicial transitada em julgado, que não tem mais para onde correr, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho, tem uma avaliação especial, que é no estágio probatório, e uma avaliação periódica. Também tudo assegurado ampla defesa. E excepcionalmente, quando houver necessidade de redução de pessoal, na forma do artigo 169. E é outra situação. Ok? Mas são 4 modos de perder o seu cargo público, mesmo depois de estável. O servidor que perdeu o cargo público, nesse caso aqui, receberá uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. É difícil isso aí acontecer, mas esse 4º caso também existe na legislação. Formas de provimento. Promoção. Promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela que ele pertence, na mesma carreira. Então, o servidor público tem um cargo em carreira, cargo efetivo em carreira, e ele vai subindo ali em classes, como eu falei. Então, essa elevação em classes é um tipo de forma de provimento. A promoção
é uma forma de provimento, ok? Sua capacidade para exercício da classe corresponde. Não interrompe nem suspende o tempo de exercício. Claro que não, ele está aumentando, ele está se desenvolvendo na carreira, mas não vai interromper seu tempo de serviço, de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira. Os critérios de promoção serão estabelecidos no plano de cargos de carreira e vencimentos. Então, isso aí vai ter um plano para cada carreira, para cada cargo aí, ok? Então, o que é promoção é essa elevação do servidor nas classes. Se ele está na classe A, vai para B, para C e assim vai. A readaptação, gente, isso cai muito, né? É a investidura do servidor. Ó, adaptação, quer adaptar? Se adaptar a algo novo, ok? Veja aqui que está uma moça aqui que se machucou. E aí está em cadeira de rodas. Então, é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, a pessoa sofreu uma limitação física ou mental, perdeu ali alguma mobilidade, aconteceu alguma coisa que ela não vai conseguir executar as atribuições do seu cargo. Ela pode ser readaptada para outro cargo, ok? Mas se o servidor for considerado incapacitado para o serviço público, ele será aposentado, ok? Em nenhuma hipótese podem importar em diminuição dos seus vencimentos, não havendo vagas disponíveis nos cargos de atribuições idênticas. O servidor será colocado em disponibilidade até o surgimento de vagas nesse cargo. Então, o servidor que não tiver um cargo semelhante que ele possa executar, ele vai ser colocado em disponibilidade e vai continuar recebendo o seu dinheirinho ali. Agora, se ele tiver condição de trabalhar, mas se ele não tiver, se ele for incapacitado para o trabalho, para o serviço público, então ele será aposentado por invalidez, ok? Readaptação. A reversão é que o cara que está machucadinho lá pode ficar bom, né? Então, aí você volta. Aí é o reingresso do aposentado do serviço público municipal após verificação em processo de que não se submetem os motivos determinantes da aposentadoria. Ou seja, o cara tá bom, foi feita lá a vistoria, ele tá bom e ele tem que voltar a trabalhar. Ele não vai ficar aposentado por invalidez a vida toda. Recuperou as energias, tá bom de novo, a limitação acabou, tem que voltar. E ele pode voltar de ofício, ele mesmo de ofício é a pedido da administração ou a pedido dele mesmo, ok? De ofício ou a pedido dele mesmo. A pedido, aí quando ele diz, não, eu estou bom, aí vai lá fazer a vistoria, vai fazer na junta médica, para verificar se ele está bom mesmo. Se ele está bom, estou. E de ofício deve ocorrer para o mesmo cargo ou para cargo decorrente do anteriormente ocupado, e aí é a administração que pede, faz a check-up lá, vê se ele está bom e volta. Para a reversão efetivar-se, é necessário que o aposentado não tenha completado 70 anos de idade. Se tiver 70 anos, já era. Na reversão de ofício, encontrando-se provido ou extinto o cargo, o servidor será colocado em disponibilidade até o surgimento da vaga. Então, se ele voltou para trabalhar, mas o cargo dele foi extinto ou está ocupado por outro, ele vai ter que ficar à disponibilidade esperando surgir alguma vaga. Mas vai receber também, né? Reintegração. Reintegração é a volta do servidor público, a reinvestidura do servidor público concursado no cargo público quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial. Então, o cara foi demitido errado, ele foi punido, teve uma demissão, mas só que ele não tinha culpa, era inocente, não roubou, não matou, não fez o que estavam acusando ele. Aí, o que é que acontece? Neste caso, ele vai ser reintegrado, vai voltar à sua atividade. Quem estiver ocupando o cargo dele, o que é que vai acontecer? Vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. A gente vai ver já o que é recondução, ok?
Dá direito a percepções dos vencimentos? Sim, ele vai receber tudo de novo. Ele vai receber tudo que ele ficou afastado, ele tem que receber, porque ele foi demitido de forma inválida, injusta. E se o cargo estiver ocupado? Então, vamos fazer aqui um pensamento. Eu tenho aqui, vou chamar aqui de Tiago, vou ter aqui João. Aí João foi demitido, ok? Tiago é servidor e está aqui nesse cargo. João foi demitido. Aí João sai, ok? Tiago vai e assume o cargo de João. Aí o que é que acontece? Se quando o João voltar, for uma demissão inválida, aí João voltou. Tiago vai ser reconduzido para o seu cargo anterior. Reconduzido, ok? É isso que acontece. Isso que vocês entenderam ainda. Então, reintegração é a reinvestidura do servidor público quando invalidada a sua demissão. E a recondução, que é que a gente está falando aí? O cara chegou, uma vez provido o cargo do servidor reintegrado, aquele que o ocupa será reconduzido ao cargo de origem. Então, o reintegrado chegou aqui e sai do meu lugar. Aí o que estava ocupando o cargo vai ter que ser reconduzido ao seu cargo de origem, ok? E o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em razão de... Também a recondução são de duas formas que pode acontecer. Primeiro, ele pode acontecer quando ocorre a reintegração e o cargo está ocupado, a pessoa tomou posse lá, ou a pessoa foi reintegrada, o cargo dela estava ocupado, quem estava ocupando o cargo dela vai ter que ser reconduzido para seu cargo anterior. E também acontece por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou concursado efetivo. Aí eu passo em outro concurso público. Tomo posse nesse outro concurso público. Aí fico lá. Só que lá eu não passo no estágio probatório. Eu vou perder tudo? Não, eu vou ser reconduzido para o meu cargo anterior, ok? E quem ocupava o cargo, caso provida o cargo do servidor reconduzido, o servidor que estiver ocupando será aproveitado em outro cargo de atribuições e vencimentos semelhantes ou colocado em disponibilidade. Então, tem que lembrar desses termos aí. Recondução ocorre de duas formas, né? Quando o cargo, quando é reintegrado o servidor público, ou quando ocorre aí a inabilitação no estágio probatório. Beleza? Disponibilidade e aproveitamento. O que é disponibilidade? Quando é extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço. E o aproveitamento é justamente o retorno à atividade do servidor em disponibilidade, ok? Fará mediante aproveitamento obrigatório. Então, o servidor está lá recebendo o dinheirinho dele, aposentado, né? Ou em disponibilidade, porque o cargo dele deixou de ser importante, não foi extinto. Aí, quando surge uma vaga, um cargo, tem que ser semelhante, né, parecido, ele vai ser aproveitado, ok? Tem que ser aproveitado, isso é obrigatório. Ele não pode continuar lá, não. Não quero não. Havendo vacância do cargo, o órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade. Havendo mais de um concorrente, terá preferência o que contar mais tempo de serviço, disponibilidade, mais tempo de disponibilidade, né? E em igual condições, o de maior tempo de serviço. O aproveitamento depende da comprovação de capacidade física e mental, que será verificada em inspeção médica. Isso aqui são detalhes importantes. O cara não pode, equivalente, ó, aproveitamento o cargo tem que ser equivalente, natureza e vencimento, o cargo que ele ocupava anteriormente. Se não tomar posse e entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por inspeção médica, será tornado sem efeito o provimento e cassada a disponibilidade, podendo se configurar em abandono de cargo.
Então, o cara tem que tomar posse. Ele está em disponibilidade, ele tem que ser aproveitado. Surgiu a vaga, ele tem que ir. Aproveitando. Está faltando muito, né? Aproveitamento. Um servidor público, questão, da Prefeitura Municipal de Estância foi demitido. Contudo, posteriormente, o ato da demissão foi considerado inválido. Olha, você já sabe o que é? Nessa situação hipotética, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, o servidor fará jus a, você já sabe que é reintegração, né? Que é quando invalidado a demissão por junta por decisão judicial ou administrativa. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, é, bom, aposentado por invalidez é a reversão, ok? É a velha e boa reversão, gabarito letra A. O servidor público da Prefeitura de Instância foi demitido, contudo, posteriormente, o ato da demissão foi considerado inválido. Nessa situação hipotética, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos de Instância, o servidor, acho que eu repeti, não foi? Foi. Mas reforça aqui, reintegração. Oi, reintegração. Mas outros detalhes agora. Movimentação de posse. Movimentação de posse. Movimentação de pessoal. Começando aqui pela remoção. Opa. Gente, vocês já são inscritos no canal, né? Agora eu estou cansado já, a voz já tá. Quanto tempo tem esse vídeo? Remoção é o deslocamento do servidor. Cuidado, papai. Deslocamento do servidor. A pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. A remoção pode ser de ofício, que é a pedido da administração, ou a pedido, que é a critério da administração. Então, a administração pode pedir para alguém ser removido, vai dar justificativa, e a administração também pode liberar a remoção a pedido, que alguém pediu. A remoção ocorrerá de ofício para ajustamento da lotação e da forma de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização da estrutura interna da administração pública municipal. Vai ajustar, reorganizar, aí você pode remover o servidor. Ó, veja que é a remoção do servidor, viu? Do servidor. E no mesmo quadro, não pode ser... Não pode pegar a remoção aqui, pegar o servidor de distância e botar lá em Jeremoabo, Bahia. Aí não pode, né? Distância para distância mesmo. Dar-se-á, a remoção dar-se-á a pedido, quando o servidor pede para acompanhar o cônjuge ou companheiro, também for servidor, que foi removido, aí a administração tem que remover, né? Por motivo de saúde do servidor cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas extensas e conste no seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por validação médica. Então, outra questão, o servidor tem alguém na família que está no seu assentamento funcional, que está doente, só pode ser, ele trabalha no interior de distância, só pode ser tratado na cidade. Então, quando comprovado por junta médica, então ele pode ser removido. A remoção a pedido fica condicionada à existência de vagas e é conveniência da administração. Então, quem vai decidir é a administração. A remoção por permuta de servidores será precedida de requerimento, ambos os interessados, sujeito à prévia aprovação da administração. Então, pode ocorrer remoção também por permuta. Dois querem... Eu estou morando no ponto A, José está lá no ponto B, a gente pode querer trocar de posição, trocar de local de trabalho e fazer um requerimento. Também vai ficar a critério da administração. O servidor não poderá ser removido enquanto estiver em gozo dessas licenças aí. Tratamento de saúde, gestante, motivo de saúde, por acidente de serviço, e assim vai. Redistribuição. Agora, redistribuição é o deslocamento do servidor efetivo
com o respectivo cargo. Aqui está mudando é o cargo, é o deslocamento do cargo, ok? O cargo está indo e o servidor está indo também, mas quem está se deslocando é o cargo. Para o quadro pessoal de outra entidade da administração municipal, no âmbito do mesmo poder. A redistribuição ocorrerá sempre de ofício, porque eu vou mudar o cargo de lugar? Não vai. Para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção, criação de órgão ou entidade da administração municipal. A redistribuição dá-se-á mediante decreto ou portaria. Nos casos de reorganização e extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos serão colocados em disponibilidade. Você sabe o que é disponibilidade, é ficar lá esperando ser aproveitado, né? O servidor público poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão municipal, no âmbito de quadro de pessoal diverso, para órgão ou entidade dos poderes. Então, você é servidor de instância, você pode ser cedido para outro órgão, até para o Estado, para o município, outro município, para o Distrito Federal, você pode ser cedido. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em casos previstos em leis específicas, e em razão de cumprimento de convênios ou acordo. Quem é que paga? É aquele que está recebendo, né? Ou entidade cessionária. A cessão será formalizada em termos específicos, firmado pelo prefeito ou pelo secretário e pela autoridade do órgão cessionário, aquele que se beneficia. E a remuneração deve ser paga por esse cara aí, pelo órgão cessionário, que recebe, ok? Salvo nos casos previstos em lei. Substituição. O servidor ocupante de carga efetiva em comissão ou investidos em função gratificada terão substitutos indicados por ato normativo ou previamente designados pelas autoridades. Então, isso aqui é detalhe, não vejo muito cair em prova. Vamos adiante. Vacância. A vacância é o desligamento do cargo efetivo, ok? Desligamento de cargo efetivo com geração de vaga, gera uma vaga. Então, as formas de vacância são exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo não acumulável. Cuidado, não é vacância, posse em cargo acumulável, só se for não acumulável. E também falecimento. Morreu, o cargo fica vago. Exoneração. A exoneração dá-se-á a pedido, você pode pedir para sair, ou de ofício, ok? A exoneração de ofício ocorrerá quando não satisfeitas as condições no estado probatório. Você não passou no estágio probatório. O que é que vai acontecer? Você não vai ser demitido, porque você não cometeu um crime, você não vai ser punido. Você só vai ser exonerado, ok? E também, quando tomado posse, quando tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Aí vai ser exonerado, ok? Não vai ser demitido. Então, nesses dois casos. E quando houver necessidade de redução de pessoal, também vai ser exonerado. A exoneração do cargo em comissão dá-se-á a juízo da autoridade competente. Livre nomeação, livre exoneração, ok? Demissão é um detalhe que eu quero deixar com vocês. Demissão resulta de penalidade imposta ao servidor, nas hipóteses previstas nesse estatuto. Então, demissão é uma punição. Exoneração não, beleza? Quando surge a vaga? A vaga ocorrerá na data do falecimento, imediata aquela que o servidor completa 70 anos de idade, quando ele se aposenta, da publicação da lei que cria o cargo, criou o cargo, você vai ter ali a vaga. A publicação do ato de aposentar, exonerar, demitir, e da posse em outro cargo de acumulação proibida. Também no caso da morte. Está ali, falecimento. Morreu, o cargo fica vago. Questãozinha aqui muito boa. Sobre a remoção e a redistribuição do Serviço Público Municipal de Instância Sergipe, marque a alternativa incorreta. A remoção pode ser a pedido ou a critério da administração, que é de ofício, né? Isso está certo, que é incorreto. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Está certo?
a redistribuição ocorrerá ex officio, ou seja, de ofício, a critério da administração, para ajustamento de lotação e da força de trabalho à necessidade do serviço, inclusive no caso de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Perfeito. Redistribuição é o deslocamento de servidor de provimento efetivo, ocupando cargo no âmbito do quadro geral do pessoal. Não, a redistribuição é o deslocamento do cargo. E às vezes o servidor vai junto, mas aqui é o deslocamento do cargo, ok? Então, gabarito aqui é a letra D, que está errada. Cuidado. Peraí. Aqui, assim. É admitida a remoção do servidor público a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração, por motivo de saúde do servidor ou cônjuge. Isso aqui tá certinho, ok? Motivo de saúde, por motivo de saúde do servidor do cônjuge, ele vai poder aí ser removido para outra localidade. E isso não depende da administração. Mensagem subliminar, próximo. Menino, tá faltando quantos slides, né? Jornada de trabalho. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais será fixada em lei, tendo em vista as atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitadas a duração. Isso aqui que você tem que ter cuidado, gente. Duração máxima de 44 horas semanais, respectiva, os limites mínimos e máximos de 4 a 8 horas diárias. Então, ó, 44 horas o máximo, mínimo 4 a 8 horas diárias. 44 horas semanais, né? E 4 a 8 horas diárias, no caso aí. Mas esses valores não se aplicam a todas as coisas. Os limites citados não se aplicam à jornada de trabalho diferenciada, à jornada de trabalho fixada em regime de escalonamento, escala, né? Ao servidor público ocupante de cargo efetivo, que é submetido à dedicação integral, pode ser convocado a qualquer hora, e também aos profissionais do magistério, que não tem esses limites aí, beleza? Então, 44 horas semanais, 4 a 8 horas diárias, mas não é obrigado que todo mundo siga isso. Tem algumas escalas diferenciadas, alguns cargos que podem ser estabelecidos em lei, regras diferentes. O servidor terá direito a repouso, remuneração aos sábados e domingos, bem como nos dias de feriado civil religioso previsto em lei. Isso, claro, em alguns casos, tem casos também das escalas, tal, aí muda, né? A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Perderá a remuneração de repouso de que se trata este artigo o servidor que, durante a semana, não comparecer ao serviço por um dia ou mais, sem motivo justificado. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, conceder-se-á um intervalo de 2 horas, de 1 a 2 horas, para repouso ou alimentação. Sem qualquer prejuízo, o servidor ausentar-se do serviço na forma do artigo. Então, a jornada de trabalho vai ter esses critérios aí. Isso aqui que é importante. O período de serviço extraordinário não será compreendido nos limites devendo ser remunerado com adicional. Ó, você está falando lá do serviço extraordinário, é algo extraordinário. Então, não vai ser compreendido nesse artigo aqui. Opa, que fala aqui das 44 horas. Pode passar, né? E a remuneração é 50% em relação à hora do normal e 100% em relação à hora normal, vai crescer, né? E 100% se for no sábado ou no domingo, o serviço extraordinário. Então, se você trabalha 2 horas a mais, você vai receber sua hora normal mais 50%. E se você trabalha ao sábado, você vai receber 100%, sua hora normal mais 100%, ok? Sábado, domingo e feriado. Somente será permitido o serviço extraordinário quando autorizado e requisitado justificadamente pela chefia imediata, para atender a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o máximo de 2 horas diárias.
Poderá ser adotado o sistema de compensação de horários, desde que seja atendida a conveniência da administração pública e a necessidade do serviço. Ao invés de você receber dinheiro, pode ser compensado. Você, eita, quase quebra tudo. Você trabalhou 2 horas, fica 2 horas de folga, entendeu? Pode ser assim, mas isso desde que isso não atrapalhe o serviço público. A compensação de horários será em dobro, em se tratando de serviço extraordinário executado no sábado, domingo e feriado. Você trabalha 2 horas no sábado, no domingo ou no feriado, você vai ter que receber 4 horas de folga. Se for compensação e for em dinheiro também, o valor de 4 horas. Questãozinha aqui, está acabando. Márcia, servidora pública ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo da Prefeitura de Estância, Sergipe, foi avisada por seu chefe de que teria de estender sua jornada de trabalho naquele dia de expediente por 2 horas. Um dia normal de expediente, né? A fim de cumprir serviço extraordinário, o que lhe ensejaria o recebimento da correlata gratificação. De acordo com o Estatuto de Servidores Públicos do município de Estância, o serviço extraordinário está limitado a 4 horas, não. Deve ser remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal. Opa, isso aqui. 50% em relação à hora normal. Ocorre para cobrir situações ordinárias? Não, situações extraordinárias. Ordinárias não. É devido ao servidor ocupante de carga em comissão que realiza atividades fora do seu horário de expediente. Carga em comissão não tem horário de expediente, não. Está liberado 24 horas. Deve ser cumprido pelo servidor por requisição do seu superior hierárquico com a devida compensação das horas trabalhadas, mas é vedado o recebimento de gratificações? Não, pode receber sim o adicional de serviço extra aí, ok? Pode receber, tanto pode receber em folga, quanto pode receber em folga, no caso é a compensação das horas, né? Também pode receber aí em dinheiro. E a última questão, para a gente encerrar esse vídeo, sobre a gratificação adicionais, é correto afirmar? Os serviços extraordinários devem ser remunerados com 50% da hora normal trabalhada. Quando executado nos sábados, não, sábado é 100%. Independente da solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional de 1/2 da remuneração. Isso aqui a gente não falou, mas é 1/3. Férias é 1/3. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 20%, certinho, computando-se cada hora como 52 minutos 30 segundos. Isso aqui está certo, ok? O adicional de tempo de serviço ou triênio a cada 3 anos de efetivo exercício corresponderá a 5%, não 10%. Em caso de falecimento do servidor, será concedido à sua família o auxílio funeral equivalente a 2 vencimentos, não é só um, ok? Então, assim a gente encerra a nossa super revisão do Estatuto dos Servidores Públicos de Estância. É isso aí, galera. Espero que vocês façam uma boa prova. Vou trazer mais revisões aqui das outras matérias, mas espero que vocês façam uma boa prova. Espero que vocês vão lá e arrasem, tirem onda, e depois venha aqui no nosso canal, no Aras Concursos, e venha comentar, dizer que você passou, ok? E aí, marca aquele cafezinho, aquele churrasco, e me convida para eu ir aproveitar com vocês. É isso aí, galera. Valeu, um abraço, tchau.